Vocês como passaram essa semana, uma semana de zebra na Copa do Brasil. Então fica aqui ligado no vídeo de hoje que a gente vai conversar sobre a Copa do Brasil, Libertadores, Recopa, tudo aqui nesse vídeo condensado para você ter um express aí no seu final de semana sobre o que de melhor aconteceu e como essas equipes vão disputar nesse final de semana de carnaval. Já tá na folia, já tá na celebração, como que você tá também? Deixa aqui nos comentários, viu? Que eu dou um curtir, eu comento, converso com vocês. Gosto muito de conversar com vocês nos comentários. Bom, vamos então conversar aqui sobre a rodada do meio de semana, que começou na terça-feira, foi até ontem na quinta-feira. Então, se inscreve, dá essa força pro canal, curte o vídeo já se você não curtiu. Vai ser muito bem-vindo a sua curtida, o seu comentário aqui nesse canal e, obviamente, a sua inscrição muito mais, né? Você vai me fazer mais feliz se você deixar essa inscrição aí no canal. Bom, vamos conversar então, na terça-feira tivemos o confronto entre Maranhão e Vitória, né? Dois times ali do Nordeste, e o Vitória conseguiu avançar para a próxima fase da Copa do Brasil com um jogo até que honesto contra o Maranhão. Venceu por 1-0, o gol do Baralhas no finalzinho do jogo, mas foi bem controlado. O Maranhão não apresentou tanta dificuldade assim para o Vitória ao longo da partida. E aí na reta final, o Vitória mereceu fazer seu golzinho da vitória. Deixa eu abaixar aqui só. Aí, pronto. Se escutar o barulhinho do ar-condicionado. O próximo jogo é a primeira zebra que a gente vai conversar dessa semana, que foi a derrota do Juventude para o Maringá por 1-0. Gol do Cauã no primeiro tempo ainda, no comecinho, aos 17 minutos. Depois o Juventude ensaiou uma pressão, que insistiu até o final da partida, mas não conseguiu aproveitar, né? O Juventude era muito elogiado por mim nesse começo de temporada, ainda vai continuar sendo. Não acho que essa derrota coloque um ponto final nessa boa campanha do Juventude nesse começo de temporada, mas é um ponto para se chamar a atenção. Pelo Juventude, eu acho que não. O Maringá é um bom time, está fazendo uma boa campanha no Campeonato Paranaense e consegue eliminar um clube da Série A nessa Copa do Brasil, né? Assim como os outros também conseguiram. Mas foi uma boa vitória, né? Gol do Cauã no comecinho ali do primeiro tempo. Foi um tropeço, o Juventude foi com um time misto, né? Porque vai ter no meio de semana que correr atrás do resultado também contra o Grêmio na semifinal do Campeonato Gaúcho, então tem essa tensão também no Campeonato Estadual. Então dá para entender esses dois pesos, né? Obviamente, pelo calendário, não era para a gente estar tendo uma Copa do Brasil no meio de um estadual, por exemplo, mas tem que se compreender também que você tem que saber qual competição você vai querer disputar. O Juventude deu prioridade no final de semana pro Grêmio, acabou pagando o pato nesse meio de semana com a vitória do Maringá e a eliminação do time precoce, né? Primeira fase da Copa do Brasil. Na terça-feira também tivemos a excelente vitória do Bahia por 3-0 em cima do The Strongest, da Bolívia. Um jogo assim de almanaque do Esquadrão de Aço, dominou do começo ao final da partida, mesmo com a expulsão do zagueiro do The Strongest. O Bahia já estava dominando a partida, então iria fazer os seus gols. Inclusive o primeiro gol do Lúcio Rodrigues de pênalti foi antes da expulsão, né? Então o Bahia voltaria para o segundo tempo na vantagem, com o The Strongest precisando sair para buscar jogo. E o Bahia tem muita qualidade para segurar e contra-atacar, que foi mais ou menos como funcionaram os gols do Ademir no segundo tempo, né? O de contra-ataque, o segundo gol dele, o terceiro do Bahia, foi mais nisso, de um contra-ataque puxado por ele, que ele conseguiu ser muito feliz na finalização e colocar o Bahia com os pés garantidos na próxima fase, que vai enfrentar a equipe do Nublense, uma equipe bem inferior ao The Strongest, não deve apresentar muitos perigos aí para o Bahia no primeiro e nem no segundo jogo, mas obviamente o Bahia tem que entrar ligado porque você joga Libertadores. Já vou falar isso de um próximo jogo que também teve na Libertadores, que você tem que entrar ligado, você tem que entrar concentrado para disputar esses grandes jogos, né? Eu acho que isso te exige muito da sua atenção. Mas o Bahia passa com uma nota 10 nesse jogo contra o The Strongest, né? Aproveitou, como eu falei, a expulsão depois no segundo tempo, mas até o primeiro tempo estava fazendo um grande jogo e merecia, obviamente, essa classificação. Na terça-feira também tivemos outra zebra, e essa sim é uma zebra com Z maiúsculo, um Z escancarado, que foi, né, o Sport cair para o Operário do Mato Grosso. No tempo normal ficou 0-0, nas penalidades o Sport foi eliminado por 4-2, né? O Operário classificou por 4-2 no placar, acertou 4 cobranças e avançou. O Sport não teve uma noite feliz nas cobranças, não teve uma noite feliz de criatividade. No primeiro tempo terminou melhor e até com mais expectativa de fazer o gol no segundo tempo, mas a segunda etapa começou devagar, o Sport demorou para criar, a defesa do Operário conseguiu se segurar, conseguiu montar um ferrolho ali
E o Sport, né, demonstrando muito nervosismo, ansiedade, e é impressionante como nos grandes jogos, quando você espera muito desse time já renovado do Sport, da Série B do ano passado, esse time não consegue entregar. Né? Nos clássicos, né, contra Náutico e Santa Cruz, o time acabou perdendo. E nessa fase de mata-mata de Copa do Brasil, o time acabou ficando pelo caminho na primeira fase. Era um investimento, o Sport fez um investimento muito alto nessa temporada, contratou jogadores de peso, né? Como o próprio Pablo, o português lá, o João Ferreira lá. Então, esperava-se mais desse esporte. Obviamente, uma vitória em cima do Operário. Mas o time acabou ficando pelo caminho. Vai ter nesse final de semana uma decisão contra decisão para saber quem passa da segunda fase do Campeonato Pernambucano. Se não passar, eu acho que provavelmente o Pepa deve ser demitido do esporte. Deve acontecer alguma troca ali de comando para tentar pensar em permanência da Série A no Campeonato Brasileiro. O Sport jogou muito bem no Campeonato Pernambucano, teve bons jogos sim, mas nos clássicos, nos jogos decisivos, acabou, não vou dizer pipocando, mas acabou jogando mal, acabou jogando abaixo do que a gente espera, pelo nervosismo, pela falta de entrosamento. A gente pode elencar aqui N situações, mas eu acho que o nervosismo, essa questão de responsabilidade de decisão, acabou sendo contrária ao Sport nesse começo de temporada. Na quarta-feira tivemos 2 joguinhos, um deles valeu por 3, 4 jogos, né? Vamos fazer aqui a continha. Se na terça-feira, que a gente teve 4 jogos, tivemos 1, 2, 4, 5, tivemos 5 gols na terça-feira. Na quarta-feira, só com o jogo do Fluminense, tivemos 8. E o Fluminense jogou realmente muito bem, soube explorar as fragilidades do Águia de Marabá, né, que é um time muito inferior ao Fluminense. Coitado do Águia, teve a infelicidade de cair com o Fluminense. Eu acho que se tivesse caído com algum outro time, poderia ter saído até melhor. Mas caiu com o Flu, que é um time que vai disputar o Super Mundial de Clubes, se reforçou, trouxe novas peças, novos jogadores novos, né? Então o time tá voando, tá jogando muito bem, conseguiu jogar muito bem, né? O campeonato carioca não foi tão bem assim, mas conseguiu ter esse pico de futebol apresentado contra o Águia de Marabá na Copa do Brasil e vence muito bem por 8-0, né? Não só o resultado ali, o placar, mas o time não deixou o Águia jogar em toda a partida. Se você ver, né, os gols são muito próximos uns dos outros, né? O Canóbio faz aos 11, o Cano faz aos 14, depois ele repete a dose aos 31, o Ignacio fecha ainda no primeiro tempo 4-0, depois do segundo tempo mais tranquilo, com essa vitória já encaminhada, o Fluminense começa devagar, mas já faz o gol com o Paulo Baia aos 68, o Arias aos 70, o Everaldo aos 79 e o Serna aos 82 minutos. Então é muito próximo um gol do outro, né? O Fluminense não deu chance efetivamente para o Águia sair do jogo, propor o jogo, né? Realmente conseguiu dominar e foi merecida essa classificação para a próxima fase, né? O Fluminense avança, vai ter nesse final de semana também decisão de Campeonato Carioca na semifinal contra o Volta Redonda e agora, né, espera aí o seu adversário da Copa do Brasil. O Corinthians, e aí na quarta-feira vamos falar de um time que quase me passa uma vergonha, mas eu consigo definir que sim, passou uma vergonhazinha o Corinthians nesse jogo no meio de semana contra a Universidade Central da Venezuela. O Corinthians tem uma folha salarial, sei lá, 4, 5, 6 vezes maior do que da Universidade Central. Não só pela diferença dos países, né, Venezuela e Brasil, o investimento que esses campeonatos têm, mas de futebol apresentado também, né? Os titulares da Universidade, um tem 130 quilos, que é o camisa 10, e o outro tem 16 anos. Então são jovens jogadores, jogadores já, né, de nível amador. Então eu esperava uma classificação muito mais tranquila do que o que foi apresentada pelo Corinthians esse meio de semana. Esse 3-2 e até o gol do Yuri Alberto no finalzinho do jogo, o Corinthians criou pouquíssimo. Pouquíssimo, eu falo de efetividade. O Corinthians não criou jogadas efetivas, não levou perigo ao gol do Universidade Central, de o goleiro ter que fazer milagres, grandes defesas. Teve sim ali alguma outra defesa, mas milagres ali que você fala, putz, essa era a bola do gol, essa era a bola que ia sair o gol, não teve. O Corinthians flertou com uma eliminação por pênaltis muito séria nesse jogo da Neoquímica Arena. Eu acho que é legal esse espírito de Corinthians é sofrido, Corinthians é isso e aquilo. Mas, cara, você paga 3 milhões por mês no salário do Memphis Depay. Paga 700 mil pro Yuri Alberto, mais não sei quantos pro Garro. Você tem salários altos e o rendimento da equipe nesse começo de ano não está condizente com essa folha salarial e a expectativa do torcedor corintiano com esse time.
é o favorito para ser campeão paulista? Sim, é. É a melhor campanha. Dos paulistas, é o que está jogando melhor, tem as melhores peças, mas não é o melhor ainda que a gente consiga ver no macro do futebol brasileiro, que é o time que está melhor jogando. Você olha para o Sul, você tem o Grêmio, o Inter, por mais que o Juventude tenha sido eliminado, o Juventude está jogando mais bola nesse momento que o Corinthians. Então você tem no Sul uma certa, como eu posso dizer, um certo ritmo mais acelerado de jogo, que está rendendo frutos para essas equipes. Não no caso da Juventude, mas vocês entenderam. No Nordeste temos o Bahia, temos o Fortaleza, o Ceará, que estão jogando bem. O Vitória também está jogando muito bem nesse começo de temporada. O Sport está oscilando, mas oscilando para cima, né? Tá conseguindo jogar bem. E os campeonatos, o campeonato estadual paulista, por exemplo, está muito abaixo. E o Corinthians está nesse nível também. Ele está abaixo do que a gente poderia esperar de um Corinthians e do que os outros rivais aqui do estado de São Paulo poderiam estar apresentando. E esse jogo contra a Universidade Central, na minha opinião, escancarou isso. O Corinthians jogou mal. O Corinthians jogou mal contra um time que jogaria quinta, quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Entende? É uma intensidade diferente dos dois times. O Corinthians poderia ter implementado essa intensidade. Tudo bem que eu entendo. Cara, você vai ter uma decisão de Libertadores no meio de semana e no final de semana, Campeonato Paulista. Vai ter essa dose de novo nesse próximo meio de semana. O Corinthians viaja para o Equador para enfrentar o Barcelona de Guayaquil. E no final de semana, se passar no Mirassol, recebe São Paulo ou Santos, dependendo de quem passar, na semifinal do Campeonato Estadual. E aí, se passar para a final, vai ter a volta ainda nesse meio de semana contra o Barcelona na Neoquímica Arena. Então o Corinthians tem agora todo o jogo do Corinthians, se passar do Mirassol e se passar da semifinal, será decisivo. E os titulares vão ser colocados à prova disso. Ou o Corinthians vai priorizar o Campeonato Libertadores e vai pouco se lixar para o Campeonato Estadual. Eu já achava mais válido isso, mas é óbvio que quem está precisando ser campeão vai olhar para o Campeonato Paulista, mais acessível, é um título mais rápido de chegar do que os outros. Mas, cara, a oportunidade do seu time jogar uma fase de grupos de Libertadores, que faz tempo que o Corinthians não faz isso, enche os olhos. E o Campeonato Paulista, você vai todo ano disputar, entende? Então eu olharia com mais apreço para a Libertadores, para essa chance de chegar à fase de grupos, do que o Campeonato Paulista. Ou você decide a parada com o Mirassol no primeiro tempo com 4-0 e você poupa suas peças titulares. Mas é difícil. O Mirassol, um baita de um time da Série A, se reforçou, tem um bom time, está passando por uma tempestade tensa ali, mas o Corinthians tem tudo para ser campeão brasileiro, mas não sei se avança para a próxima fase da Libertadores, para a fase de grupos. Temos que ver. Porque esse futebol que o Corinthians apresentou com a Universidade Central, se ele pega uma equipe mais qualificada, ele fica pelo caminho. E a equipe mais qualificada vem já na próxima fase. O Barcelona de Guayaquil é um bom time, acostumado a jogar Libertadores, todo ano está ali disputando, já foi semifinalista de Libertadores, e o Corinthians está se reacostumando a jogar. Então, é um alerta que eu faço, cara. O Corinthians tem tudo para classificar da Libertadores e ser campeão paulista. Tem, isso tem, sem dúvidas. Mas o que foi apresentado contra a Universidade Central me mostra um time que não está preparado para disputar uma Libertadores. Tá bom? Vamos falar agora de Recopa e Copa do Brasil e fechar aqui a rodada do meio de semana. O Bragantino conseguiu classificar nos pênaltis em cima do Souza lá da Paraíba por 5-4, né? No tempo normal ficou 1-1. O Ian Augusto fez o primeiro gol do jogo a favor do Souza, do Dino, né? No comecinho do segundo tempo, e ali, cara, eu falei, putz, mais uma zebra nesse meio de semana. Mas aí o Bragantino conseguiu empatar nos acréscimos dos acréscimos da partida, porque o árbitro tinha dado 8 minutos de acréscimo, mas aí o Souza quis fazer mais cera, quis segurar mais o jogo, e o árbitro deu mais um, e o árbitro deu mais outro minuto. E aí saiu o gol do Patrick, né? O gol contra do Patrick numa cobrança de escanteio. Inclusive o Cleiton estava na área também, ele poderia ter feito o gol. E aí nos pênaltis, o último pênalti, o Cleiton conseguiu fazer a defesa, e aí ele foi lá e bateu o pênalti também e conseguiu colocar o Bragantino na próxima fase. Foi um jogo bem abaixo também do Bragantino, não esperava que fosse passar por esse perrengue todo, pelas peças e pelo que ele apresentou contra o Mirassol e contra a Ponte Preta. Eu achava que o Bragantino ia engatar a sexta vitória ali, conseguir avançar mais tranquilamente para a próxima fase, até para jogar no domingo o Campeonato Paulista mais tranquilo, mas acabou passando por esse sufoco e foi feliz nos pênaltis com a defesa e conversão do pênalti do Cleiton. Boa partida do goleirão do Bragantino, tá? Muito injustiça, muito criticado às vezes, com algumas, com certa
corretas, né? Algumas vezes corretamente, mas nesse jogo tem que ser ressaltado que ele foi muito bem, conseguiu defender o pênalti e o Bragantino está na próxima fase. Vamos falar de Botafogo, vamos falar de Recopa Sul-Americana, vamos falar de um time que ficou 2 meses sem técnico e só agora o John Textor vem com toda aquela pompa, toda aquela chiqueza dele, falar que temos um novo técnico, né? O John Textor está com um novo técnico aqui no Newton Santos para acompanhar a partida, que não sei o quê. Cara, pelo amor de Deus, você passa 2 meses sem um técnico, o Botafogo vai ficar até março, até o final de março, sem disputar nenhuma competição. Quando vai disputar, vai jogar contra o Palmeiras, né? Vai o primeiro jogo da equipe do Campeonato Brasileiro. Se a gente critica o planejamento do Palmeiras, do Corinthians, que não contratou ninguém, do Flamengo, que não contratou ninguém também, do Botafogo a gente tem que esculhambar, porque o time campeão de Libertadores, campeão de Campeonato Brasileiro, vai disputar o Mundial de Clubes no final do ano, fica sem técnico, você tem Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, tem o Super Mundial no meio de ano e você não contrata nenhum técnico, ou melhor, deixa o seu técnico que foi campeão e fez tudo isso ser possível ir embora. Cara, pra mim é nítido, é claro que o John Textor, depois dessa temporada de 2024, vai passar a olhar o Botafogo como uma empresa. Não vai mais ter aquele apreço que ele tinha como um clube de futebol. Ele vai olhar para os clubes, cada um emergente, e vai indo lá e remediando. O clube do momento, na cabeça do John Textor, é o Lyon, da França. Depois pode vir outro clube na frente do Botafogo. E o Botafogo vai ficando nas traças. Obviamente, se o Botafogo brigar para não cair, ou passar por algum perrengue ao longo da temporada, ele vai olhar um pouco mais, porque é uma empresa dele. Mas isso para mim dá muito mais um recado do que é o John Textor, do que o que o John Textor considera no Botafogo, do que o contrário. Isso é preocupante, eu imagino, para o torcedor botafoguense. O Botafogo foi humilhado nessa quinta-feira pelo Racing, que venceu de novo por 2-0. Gol do Zarate no comecinho do jogo, do segundo tempo, e o Zuculini fechou o caixão do Botafogo 19 minutinhos depois, né? Foi um bom jogo do Racing, uma equipe muito bem treinada, tem técnico, né, diferente, mas movida pelo coração, pela vontade de vencer. A gente fala muito disso nos últimos vídeos, né? Essa vontade de vencer, essa gana por vitória. O Racing mostrou isso dentro de campo no Newton Santos, conseguiu uma baita de uma vitória contra o Botafogo, que eu gostei muito de ver esse Racing jogar. Eu espero que vá longe na Libertadores também, porque é uma equipe que merece bastante atenção nossa, né, brasileiros, e também dos nossos companheiros latinos aqui da América do Sul. Cara, foi um baita do jogo do Racing que escancarou a fragilidade ofensiva e defensiva desse time do Botafogo. Os zagueiros do Botafogo passaram um perrengue danado com o Adrián Martínez na frente, com um ataque flutuante desse Racing, né? E eu gostei muito desse Racing, cara. De verdade, eu tô até encantado com esse time argentino, como jogou bola, como venceu com tranquilidade na Argentina, como repetiu a dose no Brasil com muita tranquilidade e conseguiu sair com um 4-0 no agregado em cima do campeão brasileiro, em cima do campeão da Libertadores. O Botafogo foi sem esse título, inédito, né? Tá? Não ganhou a Recopa. O Racing ganha pela primeira vez o título da Recopa Sul-Americana. E ele acende um alerta vermelhaço na cabeça do Botafogo. A panela de pressão ali do Newton Santos está apitando, gritando, porque o time foi eliminado do Campeonato Carioca, não vai disputar nem a Taça Rio, não tem vaga garantida para a Copa do Brasil no ano que vem, que é uma verba muito bem-vinda para um clube de Série A, sempre é bem-vindo, R$1 milhão, eu acho que é evidente isso. E fica sem torneios até o mês de março, finalzinho do mês de março ali, quando vai disputar o Campeonato Brasileiro e abre, né, contra o Palmeiras em São Paulo. Bom, vamos aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos, né? O Botafogo, dos clubes da Série A, eu acho que, até mesmo comparando com os clubes que subiram nesse ano, é o clube ali que está com a panela de pressão mais pegando fogo, né? Quase para explodir já, né? E não acho que é um time que vai render bons frutos tão imediatamente assim. Tem dinheiro para fazer isso, mas questão de futebol, questão que foi apresentada até agora, cara, tá muito aquém dos outros clubes, inclusive clubes inferiores, como eu falei, de preparo, de pré-temporada, de treinamento, do que a gente está vendo nesse começo de temporada. É isso, meus queridos. Obrigado, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E se inscreve, pô, dá essa força pra mim, por favor.
Por favor, eu te peço, só não fico de joelhos, porque senão o vídeo não me pega. Mas me inscreve aí, pô. Nunca te pedi nada.